Gente, boa noite. Obrigado por vocês estarem aí dedicando esse tempo no fim do dia que a gente está cansado para ouvir falar um pouquinho de saúde baseada em valor. Eu queria ter uma ideia, se vocês puderem botar aqui no chat, de quantas pessoas já ouviram falar nesse assunto. Esse assunto é um assunto habitual ou não para vocês? Me contem, por favor. É habitual? Não é habitual? Enquanto vocês vão botando no chat, eu vou passando adiante e vou contando para vocês que ele é um assunto, embora muito antigo, ele data lá de 2010, primeiro artigo, ou seja, ele já existia um pouco antes e aí virou informação científica lá em 2010, quando então o professor Potter trouxe esse assunto à tona e ele começou a falar de saúde baseada em valor, não foi olhando para a saúde, foi olhando para outros setores da economia, ou como a gente costuma falar, outras indústrias. Não é habitual para mim. Kelly, querida, prazer. Cícero, sim, é habitual. Fiz o curso, não conheço, então tá bem dividido aqui. E esse é um assunto que, embora a gente possa dizer que ele é antigo, porque ele já tem aí, está quase debutando em termos de tempo científico, ele ainda está longe da nossa realidade. E está longe da nossa realidade por quê? Primeiro, porque a gente tem um sistema de saúde, ou melhor, a gente tem um jeito de remunerar a saúde que não está sequer preparado para remunerar aqueles serviços que geram valor. Antes ainda, não se tem nem consenso sobre o que é valor, embora a literatura científica já traga, né? Valor é uma coisa muito individual, difícil de tangibilizar, embora vocês vão ver logo mais que existe uma equação, por mais que os conceitos que cercam o valor passem pela intangibilidade e pela individualidade de cada um, óbvio, né? Estou sendo redundante. Existe uma equação para a gente calcular valor em saúde. Mas, começando aqui então a minha fala, eu vou percorrer alguns caminhos aqui, e dentro desses caminhos aí, eu coloquei aqui 14 itens, porque certamente não vai ser o suficiente para eu esgotar esse assunto. Esse assunto, quando a gente fala de saúde baseada em valor, a gente, na verdade, está falando de um novo paradigma da saúde. Eu entendo e considera-se hoje no setor da saúde que a gente ainda está estacionado lá no paradigma da qualidade e da segurança. A gente ainda está muito mais atento para os processos que são meio do que para os desfechos que são fim. Então, falar de valor e saúde requer falar de muita coisa. Requer falar do cenário da saúde, da transformação que está acontecendo em todos os setores da economia, que a gente chama a transformação das indústrias, da questão tecnológica, que por consequência acelera, amplia as competências humanas e agiliza os processos e, portanto, os resultados. A questão da renovação da informação, que a gente sabe que é cada vez mais rápida, né, ou maior, e esse descompasso que a gente sente, que eu tenho certeza que todos vocês já sentiram, que é assim, meu Deus, o mundo mudou bem na minha vez. Dá uma impressão de que a gente não vai conseguir acompanhar tamanho número de mudanças que estão acontecendo. Então, volto a dizer, valor em saúde é um novo paradigma, e esse paradigma ele existe porque também existe o contraponto do valor em saúde, que é o que a gente está habituado. E tão habituados estamos que a gente nem sequer mais reconhece. E esse contraponto ao valor em saúde é o baixo valor em saúde. Sabe o que é o baixo valor em saúde?
eu tenho certeza que todos nós, todos os dias, praticamos o baixo valor em saúde. É aquela coisinha que a gente faz a mais na nossa prática assistencial e que não gera benefício algum ao paciente, mas que a gente tem o hábito de fazer. E tendo o hábito, a gente não consegue abandonar. Se a gente fosse ser bem pragmático, a gente deixaria de fazer várias coisas e talvez isso encurtasse o nosso tempo de sessão, mas talvez ela pudesse ser mais assertiva. Mas vou adiante aqui na nossa agenda, antes que eu comece a falar da aula, só na agenda já começa a falar da aula, né? Para que mostrar a agenda se vai já falar da aula? Mas vamos adiante. Então, falar desse paradigma requer compreender a jornada do paciente. E quando a gente fala com pessoas hospitalocêntricas, como nós, porque eu também me considero uma hospitalocêntrica, eu tive muito tempo de hospital, então eu sempre olho para o paciente com a perspectiva da hospitalização, seja da alta, seja do risco de ir para o hospital. É fundamental a gente considerar que quando o paciente chega no hospital, esse é só mais um ponto de contato do paciente com o sistema de saúde. E não é o único, tampouco o mais importante. A gente vai ver por quê. Então, a gente vai ir para o conceito de valor, a gente vai falar de cuidado terapêutico que vale a pena, e a gente vai compreender como o cuidado terapêutico versus o cuidado clínico, e eu não estou fazendo aqui julgamento de valor nenhum, ele é de fundamental importância. A gente vai falar da gestão de valor e a gente vai falar do que nos espera o futuro em termos de hospital. O que vai ser o hospital daqui a alguns anos? Nesse sentido, gente, falando aqui de cenário, é importante a gente considerar, não é novidade para ninguém, que a gente vive hoje a maior crise, e não é a nível de Brasil, é a nível de mundo, da saúde em termos de sustentabilidade. Acabaram-se os recursos. E mesmo que chegasse alguém lá de Marte com uma sacola de dinheiro, ainda assim os recursos na saúde, que não são só financeiros, não seriam suficientes. A gente viu isso na pandemia, quando faltaram especialistas para atender na terapia intensiva, por exemplo, para o suporte de vida, ou para o suporte terapêutico, né? Então, se o momento é de grande crise, ele também é de grande oportunidade. E é um momento que vai nos obrigar a compreender a saúde de um jeito que eu acho que fala muito a favor das áreas terapêuticas, né? E que nunca na história da saúde, da indústria da saúde, a gente teve tantos problemas e, ao mesmo tempo, tantas vantagens. Nesse sentido, vocês sabem, não é novidade para ninguém que muitas indústrias, a da comunicação, a dos formatos de pagamento, a do entretenimento, a do e-commerce, a de plataforma de vendas, muitas se transformaram profundamente. Ocorre que o cliente da saúde, ele também é cliente dessas indústrias. E ele usa as mesmas medidas, ou pelo menos tem as mesmas expectativas que ele tem quando ele pede uma pizza e quer que seja cumprido o tempo de entrega, ele tem essa mesma expectativa para com relação à assistência em saúde. O fato é que a gente não acompanha. E por que a gente não acompanha? Porque dentro dessa curva da transformação exponencial que é trazida aí pela tecnologia, eu vou fazer até uma pausa aqui nessa minha primeira que eu engatei e nunca mais desengatei. E vou dizer para vocês que a gente não tem como falar do mundo de hoje, não tem como contextualizar sem colocar nessa balança a questão da tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu falo da tecnologia de uma forma muito ampla. Eu não estou falando só do respirador que entrega praticamente
o modo, o tempo, a pressão, o volume pronto para a gente ventilar. Eu estou falando do sistema de informação, eu estou falando das tecnologias mais simples, inclusive. Tudo isso, e a própria tecnologia também, acelerou em muito a transformação do mundo, fazendo com que a gente esteja vivendo uma grande assincronia entre o humano e o exponencial da tecnologia, que não é nada humano. Eu já vou voltar nisso, mas falando em informação, não é novidade para ninguém que 73 dias é o tempo suficiente para que a informação da saúde se renove. Então, às vezes a gente se pergunta por que que eu estou ansioso? Por que que eu estou tão agitado? E aí, quando a gente olha para uma informação dessa natureza, a gente passa a entender por que que a gente fica tão ansioso e com medo de não acompanhar os tempos. E aí, esse descompasso. Opa, a Siri está conversando comigo. Esse descompasso, eu chamo, e não sou só eu que chamo, esse descompasso emocional, ele é trazido por uma questão muito paradoxal. A evolução da tecnologia hoje ela é completamente exponencial. Em pouco tempo, ela muda muito. Ao contrário do que acontece com a gente, com o ser humano, que a gente é extremamente intuitivo e a nossa intuição ela é completamente linear. Então, esse descompasso emocional que a gente sente vem muito disso. Vocês podem estar pensando assim, agora ela fugiu do tema, parece que ela está falando de outra coisa, mas eu estou falando da mesma coisa e talvez eu esteja falando do que todos nós, de certa forma, experimentamos quando a gente se sente um pouco para trás. Eu estou para trás, eu não consigo acompanhar. Quem tiver interesse nesse assunto do descompasso entre o humano e o tecnológico, tem muito artigo sobre isso. Esse é um artigo que eu escrevi sobre o tema. Eu gosto muito de pensar nessa questão aí do comportamento humano e da revolução tecnológica. Então fica aquele sentimento, nossa, mas o mundo mudou bem na minha vez, né? Essa frase não é minha, é do Dado Schneider, que é um gaúcho, bem bairrista, né, Cíntia? Mas não é o objetivo, coincidentemente ele é gaúcho, e ele tem um livro com esse nome, mas a gente, todos nós aqui, podemos dizer que sim, o mundo mudou bem na nossa vez. Porque de 2001 para cá, olha quanta coisa aconteceu. Então, lá em 2001, foi o primeiro artigo de saúde baseada em valor. Depois, nesse mesmo ano, então, a OMS divulgou a classificação internacional de funcionalidade. Sempre que eu falo nela, eu tenho cuidado de dizer que eu não faço defesa para que se implemente a pleno toda aquela codificação, mas em termos de conceito, a CIF ela faz muito sentido, ela amplia o conceito de saúde, sendo proposta, inclusive, como uma complementação ao CID-10 e como um reconhecimento de que saúde vai muito além de doença estrutural, como a gente está acostumado. Aonde é a doença e qual é a etiologia, que é o que a CID faz. A CIF chega e diz aonde é, qual é a causa e o que ela trouxe de impacto na vida dessa pessoa em termos de autonomia. Seja para falar, seja para se alimentar, seja para se mexer, seja, em última instância, para participar como alguém do ponto de vista social da sociedade integrado. Também nesse mesmo ano, que foi aí um ano de ruptura, né? Se falava muito em prática baseada em evidência, e depois, lá em 2018, com um grande salto aí, veio a LGPD, que também trouxe, foi uma primeira forma, aliás, uma segunda forma de trazer, assim como a saúde baseada em valor,
o paciente para o centro do processo. E reparem que esse último item, a telesaúde, assim como a maioria das inovações, a inovação não espera a regulação, ela chega antes. A necessidade se põe e a regulação corre atrás para então dizer: pode, dá para atender o paciente à distância. Não é que dá, é que é muito mais do que dá, sempre deu. A gente é que precisa aprender a fazer isso. E para fazer isso, a gente precisa cumprir muitos dos requisitos que conversam muito bem com a saúde baseada em valor. Um deles é ter uma sistematização do cuidado, uma continuidade do cuidado, que nós que trabalhamos em hospital normalmente infringimos, por acharmos que a gente está no lugar mais complexo, mais importante, só que para o paciente é só mais um lugar. E, aliás, é o lugar mais complexo mesmo, mais difícil e que envolve risco funcional e risco financeiro para todo o sistema. Muito bem. Então, depois que o mundo mudou, eu queria dividir aqui com vocês, para que vocês pudessem mais ou menos se posicionar no tempo, o que aconteceu em termos de paradigmas da saúde, aonde a gente está e para onde a gente caminha. Então, eu já falei tudo isso de uma forma ou de outra, mas o que eu quero ressaltar aqui é que lá na década de 90, quando os ISOs da indústria foram direcionados à saúde, se começou a falar em acreditação hospitalar, a gente já tinha teoricamente superado a efetividade, a saúde baseada em evidência, a custo-efetividade, que, no meu ponto de vista, nós da área terapêutica estamos muito longe de superar. A gente não tem ideia nem dos nossos custos, alguma coisa da nossa receita, mas a gente não tem maturidade, não tem métrica, não tem padrão para conseguir trabalhar com custo-efetividade ainda. No meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos estudiosos da gestão hospitalar, a gente estacionou na era da qualidade. A gente ainda está olhando para o processo. Quantas pessoas cumpriram o protocolo de não sei o quê? Quantas pessoas preencheram o checklist de beira de leito de não sei o quê? Isso é processo, isso não mede desfecho. Isso não mede resultado. A gente se confundiu com a era da qualidade. Chegou o tempo da gente superar a qualidade. E eu não quero dizer com isso que a gente deva sacrificá-la, de forma alguma. A gente precisa superar, passar por ela, entender que qualidade é um requisito fundamental para um serviço de saúde, entender, por outro lado, que qualidade tem baixa correlação ou, melhor dizendo, eventos adversos têm baixa correlação com as áreas terapêuticas, eles estão altamente relacionados com medicamento. Isso não é segredo para ninguém, né? A questão do erro de medicação é o principal problema da saúde e implica em custos gigantescos mensurados fora do Brasil. E no Brasil não se tem ideia. Então, gente, tá faltando para nós ali, como vocês podem ver, pelo menos duas superações para a gente chegar na saúde baseada em valor. Talvez por isso ela não seja tão comentada. O fato é que ela é, de certa forma, um paradigma muito inovador, porque ela vira do avesso toda a lógica que hoje o sistema remuneratório da saúde utiliza. Como é que se remunera hoje em saúde? Vamos ver se alguém me ajuda para eu não ficar nessa. Engatei a segunda, também não parei mais. Como é que se remunera? A gente paga pelo quê? Por quem trabalha melhor? Alguém bota aqui para mim no chat. Por quem trabalha melhor ou para quem trabalha mais?
a gente remunera, vou botar eu então, por volume. Botei eu. Quem trabalha mais, muito bom, PM. Ao invés de remunerar por entrega. Ou seja, não importa o que que tu fez com o paciente, importa é quantas vezes tu viu o paciente. Vocês me perdoem pelo tu, agora eu vou até botar, vou mandar um você para não ficar tão estranha. Então, não importa quantas vezes você viu o paciente. Aliás, não importa, eu até me confundi, porque não é natural de fato, né? Então, vejam só o quanto a própria forma de remunerar, ela nos leva a não ser eficientes. Porque se ela não consegue, ela não tem sensibilidade para reconhecer o que funciona melhor, invariavelmente ela vai incentivar a inoperância. Então, de acordo? Por favor, botem ali, não estou de acordo. Fala mais, que coisa estranha. Tã, tã, tã. Muito de acordo. Fee for service, perfeito, na veia. E já tem até uns ensaios, né? Vocês sabem. E esses ensaios são alguns empacotamentos, como se chama. Aqui em Porto Alegre eu posso trazer alguns exemplos. Parto, parto natural e parto cesáreo. Já tem pacotes aonde, até porque existe uma previsibilidade, que é a coisa que mais interessa naturalmente ao financiador da saúde, inclusive quando a gente está financiando a nossa saúde, o que a gente quer é ter uma ideia, e é o mínimo que se pode exigir, do quanto a gente vai precisar investir. Hoje, a operadora da saúde e o SUS, eles não têm qualquer ideia, né? Então, fica difícil. Véspera de feriado são tantos partos que parece até linha de produção. Pois é, Penélope. É complicado, né? Talvez se as equipes se unissem, verdade, Xiaomi. Ah, não, isso aqui eu só não sei como é que é o nome, mas é verdade. Na verdade, assim, se a gente conseguisse se unir em prol do interesse do paciente, já seria uma grande. Não precisava nem a gente ficar todo mundo amigo. Mas se a gente botasse o paciente lá na frente da gente, certamente o resultado seria outro. Bom, gente, eu falei que eu ia fazer uma caminhada por vários tópicos. A aula não se esgota, né? O tema é extremamente. A Débora, remunera por rede social. Também, Débora, acontece. O fato é que a jornada do paciente, ela mudou completamente. Seja no hospital, seja fora do hospital, seja na atenção primária, seja no pós-alta, as possibilidades de contato, assumindo aqui que jornada é toda vez que o paciente faz contato com o sistema de saúde e que para ele, vocês e nós somos só mais um contato, não o único, nem o melhor, nem o mais resolutivo, mais um, né? Portanto, é fundamental que a gente pudesse olhar para trás, da onde tu vem, da onde você vem, para onde você vai, e tanto fazer esse resgate quanto fazer esse encaminhamento. A gente não tem, e eu digo assim, depois de ter percorrido aí nos últimos 2 anos, eu acho que uns 11 serviços em diferentes estados do Brasil. A gente não tem nenhuma estratégia de pós-aula, né? Com raras exceções. Então, tem muita coisa para fazer. Vejam bem, quando eu falo que a gente não tem, eu também estou querendo aqui exaltar, na verdade, a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa. Ô, Cíntia, tu pode me chamar a atenção se eu estiver muito pessimista. Não, primeiro, boa noite, viu, a você. Muito obrigada, viu, Laura, pela presença e a todos. Eu Não, que você é ótima, eu tô morrendo de rir aqui. Você, tu, eu continuo com tu, né? Isso é inevitável, né? Nossa, tá excelente, linda aula, viu? Tudo, concordo com tudo que você está dizendo aí. Eu acho que
tem vários colegas experientes aí também que podem contribuir no chat ou falar alguma coisa, porque tudo isso que você está falando é o que nós estamos vivendo agora. Eu adorei esse slide e tudo mudou bem na minha hora, né? Porque, como a gente diz, porque é bem isso, né? Mudou tudo bem agora, né? No meio de tudo. Então, Pante, amiga, tá excelente. Obrigada. Ah, Kelly, muito obrigada pela presença. Que honra, hein? Obrigada. Nos encontramos. Mas, gente, se por acaso isso tudo que eu falei não foi suficiente para convencer vocês que a gente precisa dar dois saltos em termos de paradigma da saúde, a gente precisa desgrudar da qualidade, superar a qualidade e começar a prestar atenção para o nosso cliente, que é o paciente. Se a gente empoderar esse sujeito, ele pode nos empoderar. Então, no mínimo, é estratégico. Sem falar que é do ponto de vista ético, humano, em termos de categoria, em termos de sociedade, o correto a fazer. Mas se eu não convenci vocês até agora, então vou dizer para vocês que os custos em saúde, ou melhor dizendo, que o desperdício em saúde, novamente são dados norte-americanos, não são brasileiros, porque não se tem. Eles giram em torno de 30 a 50%. E sabe a que eles estão relacionados? A cuidados de baixo valor. Ou seja, aquelas coisinhas que a gente faz que não geram benefício nenhum para o paciente. Os exemplos que se têm estabelecidos são exemplos da área médica. Por exemplo, medir PSA para ver o aumento da questão da próstata depois de 70 anos. Continua se fazendo isso, embora já se saiba que isso não agrega nada para o paciente. É certo que o PSA vai dar alterado. Então, existem outras coisas, eu não vou entrar nisso, porque senão eu vou ter que fazer uma aula só de low value care, e não é o objetivo. Então, vocês imaginem o tamanho do desperdício nas áreas que trabalham com desfechos não duros, como a medicina. Né? A medicina trabalha com cura, trabalha com morte, a gente trabalha com melhora de qualidade de vida, de função. São desfechos intermediários, onde as métricas são ainda mais contínuas. Dessa forma, fica complicado e a gente não tem ainda uma ideia do tamanho do desperdício, mas é certamente superior a 30%. Às vezes eu não consigo passar, sabe? Muito bem. Então, o que eu estou falando aqui é de baixo valor de cuidado, que nada mais é do que aquele cuidado desnecessário, ou seja, ele não é apropriado e ele não é relevante, e isso é sinônimo de ineficiência, ou seja, é a incapacidade de produzir um resultado esperado para aquela condição. E aqui estão alguns exemplos, ó, aqui a questão do screening para PSA, por exemplo, assim como screening para vitamina D em países onde não tem sol, é lógico que todo mundo vai ter vitamina D baixa. A outra questão é fazer exame de imagem para quem tem dor na coluna lombar por menos de 6 semanas. Não se faz esse tipo de investigação, é desperdício, porque isso pode ser uma dor completamente sem relação estrutural e somente muscular. Mas vamos adiante. Muito bem, gente. Eu já falei aqui, de alguma forma, que a gente precisa, quando a gente fala de saúde baseada em valor, olhar para trás e olhar para frente. De onde vem esse paciente e para onde vai. E aqui é impossível a gente não considerar esse gráfico que todos devem conhecer, que é um gráfico clássico aqui da história natural da doença, e que são dois autores também clássicos, e que, se a gente olhar para ele e associar a literatura científica, a gente consegue saber, não sou eu que estou dizendo, que o ambiente hospitalar, ou seja, a alta complexidade, que normalmente
envolve 20% da população, né? A gente sabe que a regra de Pareto vale aqui, 20% da população interna e 5% de quem interna consegue, de fato, solucionar o seu problema na atenção domiciliar. Aliás, na atenção hospitalar, na alta complexidade. Ou seja, há muito a fazer nas fases anteriores, principalmente, e no posterior à hospitalização. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Chamar a minha atenção, inclusive. Pensem que vocês estão pegando o paciente dentro do hospital num momento extremamente crítico, que o que vocês vão entregar para ele, na maioria das vezes, é prevenção secundária, e que a reabilitação, de fato, ou ela acontece num ambiente anterior ou posterior à hospitalização, né? Não, e eu não estou diminuindo com isso a prevenção secundária, muito antes pelo contrário, ela é poderosa, ela, quando bem feita, evita o retorno ao hospital por causas evitáveis, né? Me ocorre aqui um outro dado que eu acho muito interessante. Eu faço parte de um grupo aqui em Porto Alegre, que é o grupo de deshospitalização do Sindicato dos Hospitais, do Sindiospa, e a gente sabe, num levantamento do estado do Rio Grande do Sul, a gente identificou, isso corrobora com o que a literatura internacional traz, que a perda de função física ela é responsável pela longa permanência hospitalar, só perdendo para doenças psiquiátricas. Com isso, imaginem a importância da área que a gente trabalha, a importância da fisioterapia na prevenção secundária e na aceleração do processo de alta. Eu acho que a gente nem não tem a consciência que deveria nesse sentido quando a gente está dentro do hospital. Mas isso é só um acho. Quando a gente fala de saúde baseada em valor, também é fundamental falar de experiência do paciente, porque experiência é um dos elementos que vai compor a fórmula da saúde baseada em valor. E experiência é diferente do que se pensava uns anos atrás, que era uma coisa só. Hoje se sabe que experiência é a composição da satisfação do paciente, e satisfação tem a ver com expectativa, portanto, ela é extremamente lábil. Se eu vou no SUS e tenho a expectativa de ficar horas esperando um atendimento e me atendem rápido, eu fico extremamente satisfeita, né? Então, satisfação sempre tem uma labilidade muito grande. Satisfação, cuidado centrado no paciente. Acho que vale a pena comentar, porque isso é um elemento crucial. A gente não sabe fazer, porque a gente não foi educado a fazer o cuidado centrado no paciente. Cuidado centrado no paciente envolve, entre aspas, perder tempo conversando com o paciente e fazendo com que ele entenda qual é o nosso papel ali naquela equipe, por exemplo. Só um paciente bem informado, ele pode ser considerado no centro do cuidado, porque um paciente que não tem informação qualificada, ou seja, que veio do profissional diretamente envolvido com o cuidado dele, ele não está no centro. A questão da qualidade assistencial, e nesse aspecto, certamente, dentre as metas internacionais de segurança que a gente mais se relaciona, é a meta da queda, né, da prevenção de queda. Eu, inclusive, questiono essa meta. Um dia, quem sabe, eu vou mudar, porque eu acho que ela não podia ter esse nome. Eu acho que tinha que ser a meta de prevenção de declínio funcional, porque queda é consequência da queda da função física, né? Sendo redundante de novo. Mas, por enquanto, a gente está chamando de meta 6, prevenção de queda. Acho que é a que mais se relaciona conosco. Lógico que tem controle de infecção, principalmente para o paciente entubado, pneumonia associada, tudo mais, mas, de qualquer forma, quem se relaciona com o domínio específico da nossa profissão é a meta 6. E o desfecho clínico.
né? Então, tudo isso aqui, gente, é experiência e não só a satisfação como a gente pensava há um tempo atrás. Muito bem, chegamos aí à equação. Apesar da dificuldade de tangibilizar muitas coisas em saúde, inclusive o que é valor, né? Uma vez que ele é diferente para cada pessoa, existe uma equação que diz que valor em saúde é igual a pertinência antes de qualquer coisa. Se um cuidado, uma intervenção, ela não é pertinente, ela é igual a zero. E zero, vocês bem sabem que quando se multiplica por alguma coisa, dá zero. Portanto, a primeira coisa que um cuidado precisa ter para ser valoroso é a pertinência. Depois disso, se soma então desfecho, experiência, que é a soma de todos aqueles elementos que a gente viu, sobre desperdício. Vejam como a gente precisaria ter uma série de informações que ainda não temos para trabalhar com esse conceito. O que eu acho, sinceramente, que não importa. Eu acho que a gente passa a trabalhar com esse conceito quando a gente começa a compreender que ele existe. Quando a gente começa a abandonar práticas que não geram valor e benefício nenhum para o paciente. Quando a gente começa a reduzir desperdício. Porque para a gente conseguir preencher essa fórmula e fazer com que o resultado seja positivo, a gente precisa gerir, seja um serviço, seja um atendimento, seja uma lista de pacientes. E gerir envolve tudo isso que está listado aqui: processo, sustentabilidade, qualidade, incentivos, satisfação. Eu acho muito legal gestão, porque eu acho que ela é uma grande costura de tudo que a gente faz. Se por acaso vocês não têm ideia do quanto vocês custam no lugar que vocês trabalham, tentem descobrir. Vocês vão estar se autogerindo. Vocês vão estar começando o exercício do que é fazer gestão de saúde, que inclusive é uma das gestões mais complexas que existe, porque é uma gestão basicamente de recurso humano na nossa área, né, que está bem deslocada da tecnologia. Existem algumas áreas da saúde, as áreas diagnósticas, as áreas de suporte de vida, as áreas de terapias substitutivas, como a hemodiálise, por exemplo, as áreas cirúrgicas, que elas são muito valorizadas. São as melhores, as mais bem pagas, digamos assim. Vocês já pararam para pensar por quê? Porque tem tecnologia envolvida. A nossa área, ela é artesanal. Ela tem basicamente recurso humano. Isso, se a gente for olhar para trás e procurar entender, mas por que que a tecnologia é tão mais valorizada do que a pessoa, né? O recurso humano? Isso aí a própria história das civilizações explica. Existe um sociólogo, Bakunin, que fala lá nos primeiros tempos do trabalho, né? Ele fala que todos os trabalhos que envolviam esforço físico, eles tendiam a ser desvalorizados. Alguém se arrisca a dizer por quê? Alguém se arrisca? É muito interessante isso. Isso me deu um certo conforto quando eu descobri, por isso que eu estou repetindo aqui, não é para ser chata falando de filosofia. Sabe por quê? Porque é como se, quando a gente usasse o corpo, a gente não precisasse usar o intelecto. Meu Deus, que equívoco! Quem diz que para usar o corpo a gente não precisa usar o intelecto? A gente precisa usar muito o intelecto para usar bem o corpo, para usar os recursos terapêuticos, manuais, ou os que vocês quiserem que envolvam o corpo.
né? Então, isso é uma crença estabelecida na sociedade que fez com que a economia e toda a indústria da saúde se organizasse assim. Se vocês aí empreendem, vocês certamente já viram como é mais difícil vender serviço do que produto. Se eu tivesse esse copo aqui para vender para vocês, tá aqui, ó. É verde, dá para botar o dedo, é anatômico, é de cerâmica. Tá aqui, ó. Tem começo, meio e fim, é tangível. Ele já existe e vocês nem compraram. Diferente do serviço. Ele não existe enquanto vocês não usarem, né? Então, existem coisas por trás da nossa profissão que, se a gente compreender, vai ficar mais fácil da gente gerir. Mas vamos adiante, porque eu não sei nem por que eu comecei a falar dessa coisa aí do filósofo. Eu espero que a viagem tenha sido na Terra, em planeta Terra. Mas muito bem, um outro ponto fundamental quando se quer falar em geração de valor, eu já falei aqui, é sistematizar a prática assistencial. Eu não preciso falar para vocês das diferenças individuais, da variabilidade individual. Não há nada pior em termos de serviço, e eu falo isso como quem já dirigiu uma equipe, do que tu ouvir, olha, a da manhã faz assim, a da tarde faz completamente diferente. Eu quero fazer só com a da tarde. Gente, essa variabilidade de entrega, ela compromete o nosso desfecho. É preciso que, por mais que se respeitem, e eu defendo isso, as diferenças individuais, é fundamental que o objetivo de uma equipe assistencial seja único. Portanto, os caminhos podem ser um pouco diferentes, mas os objetivos da intervenção têm que ser os mesmos, e isso tem que ser facilmente observável na perspectiva do paciente. Eu vou parar um pouco, porque eu vou tomar um gole de água e vou perguntar para vocês se isso está fazendo algum sentido na cabeça de vocês, na vida de vocês, na experiência de vocês ou não. A Cíntia está proibida de responder, que ela já respondeu muitas perguntas. Porque ela é muito falante. Se ela começar, ela começa e leva uma hora. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos responder. Pode ser no áudio, pode ser no chat. Inclusive, Participar. está totalmente permitido dizer, não faz nem o sentido, tu é louca, tu tá fazendo coisa que não tem nada a ver. Compromete os desfechos e o trabalho, porque sempre tem uma equipe que trabalha mais. Perfeito! Quem nunca, né? Patrícia, sim, muito sentido. Obrigada, Patrícia e Rodolfo. Quem dá mais? Muito sentido, diz a Raquel. Estamos sim ligados ao processo em conseguir ver novos horizontes. A gente vai conseguir. Total sentido. É o que vivemos todo dia. Pior é o que, é que a gente vive todo dia. Ai, que bom, gente. Então, eu vou seguir. Posso seguir? Então, isso aqui, ele é um organograma, por exemplo, esse que está na tela. Não importa que vocês não estejam vendo o que está escrito, que não é esse o objetivo. Sabe qual é o objetivo quando eu printei esse fluxo aqui? É de dizer para vocês, esse é um fluxo quando que eu criei num hospital aí que eu trabalhei, e a ideia era o seguinte, gente, era a gente dividir aqui em dois grandes braços o paciente já na entrada, na admissão dele no serviço. E sabe qual era o nosso ponto de corte? Era o seguinte: de onde vem esse paciente em termos de mobilidade? Qual é o T0? Como ele era antes de ficar doente e precisar chegar aqui? Bom, ele era um paciente completamente dependente e não tinha nenhuma inserção, integração na sociedade. Ele já estava acamado há 3 anos. Bom, aí ele ia aqui para a direita, ó.
Ele ia para um protocolo padrão para um paciente que tinha um prognóstico de reabilitação ruim, já antes de entrar no hospital, e que, naturalmente, somado a um outro processo de adoecimento e ao risco de estar internado, só poderia, né, ter este cuidado aí de manutenção, né? Não que se deixasse de investir, mas naturalmente o prognóstico desse paciente difere de um paciente que até ontem era plenamente funcional. Então, fazendo com que esse paciente plenamente funcional viesse para o outro lado do fluxograma, que se fizesse uma avaliação aí da questão ventilatória dele, somada à questão funcional motora, né? E que se encaminhasse ele, então, para um cuidado específico, a depender da doença clínica dele, ou, eventualmente, se aquele paciente estava ali por um problema extremamente agudo, que não necessitava um cuidado específico, era basicamente manter, por exemplo, capacidade de deambular, ele ia para um cuidado mais genérico. Essa previsibilidade, esse encaminhamento mínimo, essa ideia de que jornada o paciente vai percorrer, a gente precisa ter de cara quando a gente vê o paciente. A gente precisa ter um mínimo de previsibilidade. E a gente precisa trabalhar como equipe com uma única agenda, com um único objetivo para cada um dos pacientes. Vou adiante. E aqui eu acho muito interessante esses dados são da Equivia, que é uma consultoria aí mundialmente conhecida, que num levantamento gigantesco de dados de acompanhamento de pacientes também norte-americanos, né, eles categoricamente reconhecem e publicam isso, né, e trazem para a literatura científica essa informação que eu acho extremamente importante e eu acho que ela está, de certa forma, um pouco escondida, porque não há tanto interesse em que se fale nisso. De que dependem os resultados de saúde? Gente, o cuidado clínico, ele gira em torno de 20% do cuidado de saúde. Todo o resto, de novo, Pareto, sono, nutrição, exercício e emoção, são os principais cuidados que se tem em saúde. Então, vejam a importância do trabalho que a gente faz, a importância de encarar a capacidade de locomoção e transferência como um fator que precisa ser um fator de saúde, um elemento de saúde que precisa ser monitorado, assim como é a pressão arterial, assim como é o nível glicêmico, e que já foi, inclusive, a partir da velocidade da marcha, considerado o sexto sinal vital. Ou seja, mobilidade física é componente de saúde. Aliás, é com bastante alegria que eu digo para vocês que, via CREFITO 5, nós conseguimos encaminhar uma lei estadual, por enquanto, em alusão, né, para que se comemore o Dia da Mobilidade Física, para que isso vire lei. Hoje existe o Dia do Exercício Físico. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que falta consciência para a sociedade civil sobre o domínio da nossa atuação, enquanto a gente não conseguir comunicar exatamente o que a gente faz e aonde a gente contribui, a gente não vai ter o valor em termos monetários e em termos de reconhecimento que a gente merece. Bom, eu vou passar por isso aqui, não vem ao caso, e já estou aqui me encaminhando para o fim. Quem já leu, quem conhece, quem estuda um pouquinho de futuros, né? Futuros é uma disciplina para quem gosta de inovação, já sabe que os hospitais do futuro, eles tendem a ser hospitais destinados à alta complexidade, ou seja, basicamente compostos por UTI e bloco cirúrgico.
Então, eu pergunto para vocês, quantos pacientes que vocês viram hoje, se vocês estão atendendo o hospital, lá na enfermaria, e vocês olharam para eles e pensaram, por que que esse cara ainda está no hospital? E aí eu também pergunto para vocês, e vocês deram alta funcional para eles? Não. Bom, então aí a gente já tem uma boa justificativa, de novo, para pensar em cuidado de baixo valor, porque cuidado de baixo valor também é o cuidado feito no lugar errado. Se ele for para casa, a vida diária dele, o ambiente já vai dar conta de colocá-lo de novo em atividade, integrado do ponto de vista social. Eu estou aqui me encaminhando para o fim, né? Eu quero dizer que é um assunto lindo, assim, ele me pegou de jeito esse assunto, porque ele tem um componente humano que eu gosto muito, mas ele está muito, como eu disse lá no começo, distante de atender a todos os players da saúde, né? E só quando a gente conseguir equiparar os incentivos para o paciente, para o fornecedor, para o financiador e para a sociedade é que a gente vai poder dizer, agora sim, a gente está fazendo saúde baseada em valor. Enquanto os incentivos forem tão díspares, né? A tomografia é 1.000 vezes mais cara que a consulta de um super especialista. Não pode. Né? Não é que eu tenha a ilusão de que ela não vai ser sempre mais cara. Certamente ela vai ser sempre mais cara, porque tem um custo envolvido com o desenvolvimento tecnológico, mas não pode ser tão diferente assim. Eu agradeço demais, agradeço a Cíntia e a minha amiga, minha conterrânea de muitos e muitos anos. Agradeço a vocês pela paciência de ficarem me ouvindo todo esse tempo e me coloco à disposição. Esse é um assunto natural para mim. Eu trabalho pelo avanço da saúde desde sempre. Por muito tempo eu não sabia. Agora, pelo menos, eu tomei consciência. Às vezes a gente demora. Então, aí fico à disposição para trocar figurinha com quem quiser. Obrigado, gente. Muito obrigada, viu, professora Laura, amiga querida, professora. Vou contar a historinha. A Laura foi minha professora. Ela não parece, né? Não parece a idade que tem. Ah, Mas ela é, porque eu já tenho uns 2 décadas e um pouco de formada. E ela já, muito mais, foi minha professora do Sul. Temos o mesmo sotaque. É uma honra tremenda ter você aqui conosco, ter aceito o convite da aula, ter aceito participar da pós-graduação. A professora Laura Severo é responsável por um dos módulos, acho que 2 módulos, né, da pós-graduação de gestão em fisioterapia hospitalar. Ela tem muita experiência na área, ela é uma pessoa humilde, ela dá a aula dela tranquila, não tem zero arrogância, ela tem muita experiência para a forma como ela explica, muito didática, mas ela vem construindo um caminho nessa linha da gestão que, como eu acho que você viveu mais ou menos as 3 fases, a fase do pessoal bem do antes da gente, né? Que eram mais os que começaram na tua época, a daqui pegou um pouco a minha época, e a que pega essa 4ª geração agora, então tu pegou 4, mais jovem. vamos E ver ela até onde veio, vai, né, Cíntia? vamos ver até onde vai. E ela veio acompanhando nesse decorrer dos anos essa e trabalhando muito sempre na gestão e nessa questão da valorização profissional, em vários aspectos e vendo essa evolução, onde a gente não tinha muita autonomia, né? Não tinha muita regra de número de leitos, número de fisioterapeutas por leito, por hora, por 24 horas, mas tinha uma certa organização. Aí, de repente, explode tudo, e daí nós somos 24 horas, somos vários, temos que ser vários e temos que trabalhar como algo mecânico, quase um taylorismo. Então, por isso, eu acho muito bonito todas as colocações que você fez, e vejo que o público também pode se manifestar ali no chat, ou se alguém quiser falar, bota a mãozinha para cima, ou simplesmente abre o microfone, para trocar algumas ideias também, para a gente conhecer alguns de vocês, que tem vários colegas aqui que são gestores também de serviços, que eu estou reconhecendo aqui. Nós temos também o professor Zé Renato, que é super experiente, está aqui conosco, ele também é professor de um dos módulos de gestão, que contempla um dos módulos Que da área de honra! adulto. É bastante importante, o Zé Renato é aqui de São Paulo, né? Nós temos a Letícia também, Pineal, que está ali, está batendo palminhas para você, que é de Vitória, colega também experiente, o Wendel, ó,
Não consigo citar todos os nomes, que talvez não veja todos, mas Nossa, vendo alguns tanta de colegas gente. bem experientes aqui conosco, o Christian Coronel, também professor responsável por uma das disciplinas, está aqui conosco. Temos muitos colegas aqui bastante experientes. Então, é interessante, né, Laura, esse movimento que eu acho que é muito saudável, espero que a gente seja crescente nesse ponto de sermos um pouco mais reflexivos nas questões de gestão, porque nós aumentamos muito a questão do conhecimento e da habilidade. Tem coisas a melhorar? Tem, mas aumentou exponencialmente Muito. enquanto a nossa parte de gestão não evoluiu muito, principalmente no que você falou da questão da valoração, ou do quanto você não é só a questão do cobrar, é a valoração como um todo, né, do teu serviço, não só do valor monetário, mas de tudo, até do respeito ao teu momento de É, folga, Kátia, né, a aula as tuas dela horas de esclareceu descanso. muitas coisas antigas, né? Que, Por favor, Erasmo. assim, muitas coisas eu acho que você já viu, em termos de enfermagem, em termos porque aquele paciente está ali, aquela demora, porque antigamente as coisas eram muito atrasadas, hoje não, as coisas muito evoluiu. Então agora ele explicou, o médico está ali para salvar, para medicar, nós não, nós é na área de recuperação. Recuperação, reabilitação. Então, para nós, o mercado nosso está sendo muito amplo, né? Para eles, para o lado dos outros médicos, enfermeiros, assim, tem muita coisa para alcançar, né? Para nós tá bom demais, né? Ela esclareceu muita coisa aqui, né? Em termos da Que saúde, bonito, é. desenvolvimento. Aqui para nós, o Brasil é bom demais a saúde, porque lá para fora é péssimo. Não tem nem a metade da medicação que nós temos aqui no Brasil. Então, a tecnologia que para nós está muito avançada, cada dia mais e mais na área da saúde. Tu tem razão, viu, Erasmo, de fazer essa tua colocação, porque, inclusive, nós não temos no mundo todo aí, a Laura também Para conhece você bem, ver que nem aumentou muito mais coisas fisioterapeutas, né? que Você vê na Europa, não tem com fisioterapeuta dinheiro na se resolve, UTI. mas também com jeito, o SUS hoje abrange uma grande parte hoje no, em termos de remuneração na parte da saúde, né? Porque aí o resto é só particular, né? E nosso tratamento é a Se longo prazo, né? fosse Eu acho que essa pelo é a nossa Brasil, vou questão. A falar gente para você, nós pega o estaria ciclo enrolado. todo de vida a longo Olha prazo. lá, Não sei se a aqui, Laura quer fazer algum nem comentário em todo cima do lugar que o Erasmo não falou, e tem tem uma uma pergunta da saúde Aline aqui que eu igual já nós emendo. temos aqui, não. Com medicamento, você vai no hospital, você é atendido rápido, o pobre, o rico, porque você vê rico misturado com pobre do Professora mesmo Cintia, eu jeito, acredito que seu dentro do microfone esteja hospital. desligado. Posição prona, Professora, a gente pode utilizar o que a gente tem, né? acho que seu microfone desligou. Mas Meu? É? não, voltou já, voltou. É porque Deve ter sido apareceu da aqui. internet, desculpa. Então, não sei se a professora Laura quer fazer algum comentário em cima do que o Erasmo falou e, na sequência, responder uma pergunta da Aline. Ela pergunta aqui quais são os indicadores de eficiência que nós podemos adotar. Já adianto que é um montão, né? Vai falar sobre isso, mas a Laura pode fazer um resumo rápido, assim, tipo Bombril, uma coisa assim. Só do Bombril, uns 20 Qual é? segundos. Qual era? Qual era? Bom, primeira coisa, eu quero só contar uma coisa para vocês que eu acho que é mais importante dividir experiência do que dar resposta. Quando a gente começou o serviço de fisioterapia na Santa Casa de Porto Alegre, ano 94, 1994, o que a gente tinha que fazer era justificar a nossa presença. A gente passava o dia Exatamente. tentando cavar um paciente. Uhum. A Então a gente busca ativa. cavava. Não, esse precisa. Não, mas precisa porque precisa por isso, por isso. O Uma luta. fato é que isso, assim como aquela historinha que eu contei para vocês, que o trabalho braçal é historicamente menos valorizado, isso é um valor, uma crença, um hábito que se estabeleceu, mas a gente precisa abandonar. Está justificada a nossa presença, gente. Agora a gente tem que selecionar, entregar fisioterapia, especificidade, dose, frequência para quem mais tem potencial de reabilitar. Mudou. Vamos abandonar essa coisa lá do passado. Deixa que eu já fiz isso. Um monte. Desapega do patinho feio, né? Eu brinco, Já desapega desse fizemos. sentimento. Já fizemos isso. A pergunta é indicadores.
Eu Que vou te responder de uma indicadores? forma muito objetiva. Uhum. A gente precisa medir o que nos compete. A gente precisa medir o que nos compete e o fim, não o meio. Então, abandonem qualquer indicador de processo, é indicador de desfecho e de desfecho funcional. Quais são os nossos domínios de atuação? É ventilação espontânea, é respirar sozinho e verticalizar com relação a como o paciente entrou, como ficou depois de estar doente e como saiu. É por aí, não tem que inventar. E outra coisa, para quem paga e para quem nos olha de fora, não interessa minúcias. Eu vou dar um exemplo de indicador que, para mim, eu estou fazendo um trabalho aqui junto com o Crefito 5, que é um guia de boas práticas para atenção domiciliar. Dentro desse guia tem um capítulo de desfecho, indicador, o que medir. Eu estou com medo de botar uma coisa para medir, porque eu acho assim, eu adoro o pensamento dos outros, a criação, a possibilidade de expansão, mas tem que ficar claro uma coisa entre nós: a gente só pode medir o que nos compete. Nos compete. Parem de medir o que não é só nosso. Meçam só o que é só nosso. Ou seja, quantos pacientes que entraram caminhando no hospital saíram caminhando? Para mim, esse é um indicador maravilhoso. Quantos pacientes chegaram na posição de ortostase na UTI? Outro indicador maravilhoso. Quantos pacientes sustentavam o pescoço antes do desmame? Outro indicador maravilhoso. É que depende da realidade. Eu não sou louca de dizer um indicador, ou dois, ou três. Eu só tenho que dizer que a gente tem que medir o que nos compete. Quem não tem certeza para que veio, vai medir errado sempre. Meu medo disso também, sabe o que que é, Laura, e o grupo todo? Diga. É que, dependendo dos indicadores que são escolhidos, isso depende muito da unidade, É, da instituição, da forma como o serviço funciona, é muito variável. Não dá para dizer assim, use sempre esses cinco, né? Tem uma variabilidade, mas o meu medo de alguns indicadores é ser reducionista, que vem bem de encontro com o que você fala. É fazer coisas que diminuam exatamente as capacidades e o fim da nossa profissão, que é a questão da reabilitação, da prevenção e da reabilitação, né, dentro dos nossos diagnósticos lá. E tem alguns indicadores que nos deixam reducionistas a nível de um técnico, nada contra os técnicos, respeito, são amigos, trabalham conosco, mas não é a nossa profissão. E aí você assume uma responsabilidade de algo a mais, né? E que muitas vezes dá errado, porque não é da nossa competência, não tem como você gerenciar isso, porque depende, inclusive, de outras pessoas, né? Não só de Cíntia, você. dá um exemplo. Olha, um exemplo que eu vejo, sim, muito frequente, mais na área de adulto do que na pediatria, até porque é menos frequente, é a questão da úlcera, que hoje a gente não usa mais esse termo, que é a lesão de Por pressão, pressão. por pressão, por exemplo, em membros inferiores ou no quadril no adulto. Isso não é qualidade de fisioterapia, eu não vejo isso. Eu acho que é óbvio que se tu mobilizar, tiver funcionalidade, isso vai acontecer menos, mas especificamente não é só por isso, né? Tem questão Perfeito, nutricional, e aí o perfeito. cara faz uma lesão por pressão. Eles chamam a fisioterapia, poxa vida, seu serviço não está indo bem, no turno da tarde a fulana não leva ele 10 vezes para o banheiro. E aí, entendeu? Não levanta aí, senta 30 vezes. Então, será que é uma boa fisioterapeuta? Visando aquilo e não a funcionalidade. Então, as coisas Perfeito, estão muito perfeito. atreladas, né? Mas lembra que esse indicador sempre foi indicador de enfermagem. Elas, inclusive, construíram as ferramentas de avaliação, né? E aí, Claro, e tá assim até hoje. Por isso que eu digo que eu quero desfazer essa meta da queda, e a porque queda é queda outra é consequência de declínio funcional, não é, consequência de declínio não funcional. é causa. Mas não tive força ainda para mudar, né, gente? Vamos ver, quem sabe eu arrumo aí uma equipe para a gente mudar essa meta. Assim, eu acho que é uma meta hospitalar, é uma meta do SUS, mas não deve ser uma meta do fisioterapeuta exclusivo, né? Eu Nesse não acho que sentido, deva ser nem do SUS, é nem do SUS também consequência. não. É uma Ela está consequência. errada, ela está equivocada. A queda vem depois de declinar. Vem depois do declínio funcional.
Só que eu acho que via SUS, via coisa global, é difícil isso, porque veja que as coisas são sempre reducionistas, simplificadas. Então, o que que é mais fácil? Tu vê uma coisa pontual e dizer que ela aconteceu ou não, do que ver o global, que seria a funcionalidade, é mais complexo, exige uma análise maior. Então, Eu a acho que questão a do gente aí reducionismo. remete para a questão do conceito de saúde. Quando a gente só usa a CID na cabeça, a gente É, usa uma lógica de doença, é uma coisa na estrutura. é, Para nós fisioterapeutas e para toda a sociedade, e cada vez mais está sendo, gente, não adianta arrumar uma fratura do braço, ele tem que voltar a mexer, eu tenho que voltar a conseguir comer. Então, ampliar o conceito do que é saúde para a sociedade civil, para nós, é fundamental. excelente. Totalmente de acordo. Temos mais aí uns 2 minutinhos. Não sei se o Zé Renato, a Letícia ou alguém do grupo quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade. Colegas aí, outros colegas também do grupo. Alguém quer fazer algum comentário? Ó, tá todo mundo te parabenizando aqui, gostaram muito, Laura, tá vendo o chat, né? Agora, a próxima vez, eu quero só conversar com vocês, que é muito bom Ah, é conversar. muito bom, então por isso que a pós é legal, né? A pós-graduação tem, o módulo é longo e a gente tem tempo de dar aulas menores, e justamente esse é o foco, dar aulas menores para ter tempo de trocas de experiência, porque na verdade é ali que a gente aprende, né? São os cases, né? As Claro, situações. Uhum. Alguma colocação a mais? Então eu vou Gostaria aproveitar de para. parabenizar a professora aí. Oi, Cíntia, tudo bom? Tudo bom, Zé? Que saudade de você. Professora, tudo bem? Tudo jóia? oi, tudo bem, Parabéns aí Zé? pela. Tudo bem, parabéns aí pela explanação, viu? Excelente. Apontou para conteúdos que muitas vezes a gente não olha, a gente não mira, a gente não mensura. E eu acredito que esse ponto inicial vai abrir aí uma porta aí para coisas importantes, para valorizar de fato aquilo que é importante para a nossa profissão, né? Muitas vezes nós usamos números ou casuísticas que não nos levam a lugar nenhum, né? Não. E E não dão trazem trabalho, nenhum né? resultado. Exatamente, exatamente, né? Então, eu acho que o nosso ponto principal é exatamente tentar verificar, ver, mensurar e pontuar aquilo que é melhor para a nossa profissão e para a nossa gestão, né? E esse é o objetivo aí que você está dando o pontapé inicial, que eu acho que vai causar um grande impacto aí em todo o cenário nacional. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Zé, faz 15 anos que eu dou esse pontapé. E não vai desistir. Nós vamos Aliás, te Não, ajudar. não, não. faz 25, faz 30, na verdade. Faz mais, eu ia te dizer, 25 faço eu. Agora você tem uma legião, todos vão te ajudar. O Zé também tem um pensamento muito dentro aí do que a gente está conversando. Acho que tem muita gente boa para contribuir aí. Letícia, apareceu, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria, boa noite, né? Boa noite. Eu entrei já, a aula já tinha começado, mas foi muito importante, excelente as colocações da professora Laura. Eu só fiquei em dúvida, Laura, numa colocação, quando você coloca assim, que quando o paciente entra, a gente separar, né? Aquele paciente que já tem algum tipo de disfunção na entrada e o paciente que não tem, né? E que o paciente da disfunção, eu não sei se eu entendi, não entendi muito bem, que esse paciente, de repente, seria uma questão da manutenção, certo? E o paciente que entra sem disfunção, a gente teria um foco maior. Isso? Sim. Deixa eu explicar. Sempre é um ponto sensível. Eu compreendo o que que tu quer perguntar. Tipo assim, mas aí tu vai deixar de investir nesse paciente porque ele já vinha com uma disfunção? Não, de forma alguma. Eu preciso me reportar a uma métrica mínima, que sempre é a lógica que eu uso. Imagine assim os nossos 4 marcos motores, do paciente acamado ao paciente que deambula, né? Então temos ali 4 marcos motores. Por uma questão matemática, quem tem mais chance de modificar são os pacientes do meio, da coluna 2 e 3. Isso é matemático, a gente não tem como questionar, porque quem está muito na ponta tem pouco para onde ir, assim como quem está muito no outro extremo, né? Então, os pacientes dos extremos, que já, veja bem,
Não é um paciente com o T1. T1 a gente considera o paciente, a medida funcional do momento da entrada no hospital. É um paciente que tem um T0, ou seja, mesmo antes desta doença, ele já era acamado. Esse paciente, e isso é matemático, não é ético. Certamente, eu não tenho muito a oferecer a não ser manutenção, que já é muito. Mas o desfecho esperado para esse paciente é que ele se mantenha bem, que ele não faça infecção respiratória, que ele não faça úlcera de pressão, que ele não faça encurtamento, que ele não faça. Dos extremos, sim. Agora eu tenho os quase meio, esses não. Né? Então, quem tem o T0 já muito no extremo, sim. Entendi. Eu acho assim, é o que você falou, né? Esses pacientes, é o que a gente geralmente vai, quem já vem com uma situação ruim, né, de uma disfunção, pré a situação aguda, ele realmente ele tem grandes chances de piorar dentro do hospital, né? E vai, na maioria das vezes, as internações vão trazer mais disfunção para ele. E a gente, nesse manter, a gente muitas vezes tem que fazer muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. Esse muito foi o muito, porque é verdade. Porque esse é Muita. o crônico complexo que a gente coloca, né, dentro dessa nova classificação. Paciente crônico complexo. A gente não reabilita o crônico complexo. Eu acho isso um absurdo. Quando eu falo isso, aí as pessoas ficam me olhando. E ainda bem que a Laura fala também isso. Porque a gente não reabilita ele. Nós vamos prevenir e manter. Ponto. Não tem como você reabilitar o que já era, já tinha a sequela estabelecida. Não tem prognóstico de recuperação. Eu agora estava no Congresso Mundial de Terapia Intensiva Pediátrica e falei sobre mobilização precoce, viu, Laura e Letícia e todos. E eu falei isso. Tem alguns exemplos, daí uma parte era de cardiológico, o crônico complexo, que já vem, e o pessoal ficou assim. Aí as perguntas foram em cima disso. Bom, como assim? No Brasil vocês não reabilitam o crônico complexo? Não. Reabilitar quer dizer trazer aquela função de volta. Ele não vai trazer de volta. Nem que eu seja Eu acho mágica. que tem um elemento que entra aí, né? E aí eu também acho imediatamente que a gente não tem, infelizmente, um nível de educação para isso. Mas esse é um paciente que a gente precisaria educar, reeducar, porque essa família normalmente já é muito informada acerca do cuidado, ainda mais se é criança. Se é idoso, se é meia-idade, nem tanto. Se é criança, a família é muito preparada. Normalmente é muito preparada. Mas a gente não está acostumado a considerar a intervenção de educação uma intervenção de fisioterapia. Inclusive, tem dificuldade para cobrar, né? Porque o próprio paciente diz, mas o fisioterapeuta veio aqui e só conversou. Bom, ele conversou num nível de conversa que só ele pode ter. Então, isso é merecedor de remuneração. Isso eu sofri muito com a minha equipe para trabalhar esse. E eu tive muita dificuldade, eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tive, eu diria, de que se considere a educação, mas isso eu acho que é muito para além da fisioterapia. Eu acho que isso é na saúde, né? Porque as pessoas pressionam o colega da assistência, né? Todo o sistema pressiona Tem que o botar a colega. mão, né? Não Você botou a mão. você não espremeu, né? Eu já digo espremeu, você não aspirou, você não levantou. Tem uma pressão em cima da tua conduta. A mão. Isso tira um pouco o teu direito de decisão. Eu acho isso muito complicado. É complexo, vem muito dessa coisa da educação, sim. Só que isso aí eu acho um desafio, eu acho um desafio até gostoso. Porque eu que venho da pediatria, eu sou da pediatria, né, Cíntia, tu sabe? Sim, prof. E da PED. sério, quando tu consegue explicar para a família, é extremamente tranquilo, gente, não é? Quando a família compreende por que que eu vou enfiar uma sonda, por que que eu vou fazer isso quando não precisa, né? Por exemplo, eu estou sendo simplista aí no exemplo, mas. Então, acho que qual é a mensagem, assim? Intervenção de educação é intervenção.
mesmo dentro de hospital, gente. É intervenção de prevenção secundária, em termos de nível de... É. Eu acho que um dos maiores desafios que eu tive, Laura, tanto no hospital público quanto privado, mas até acho que no privado foi maior, porque daí não envolvia tanta questão de ensino aí, e universidade, das coisas dificultam, montar serviços de educação para a família, exatamente isso, dela sair com o crônico complexo, com, por exemplo, a displasia broncopulmonar, sabendo, por exemplo, avaliar uma hipoxemia, uma obstrução de via aérea, a poder fazer a própria mãe uma aspiração, ela se envolvendo no cuidado, mas você educar ele a fazer. As pessoas se apegam muito e eles esquecem que o paciente vai embora, né? Ele não é nosso. A Sem gente não dúvida. vai querer ele de volta, porque não tem porquê, né? A gente não quer ninguém doente. Então, essa é uma dificuldade que eu concordo com você, ela é cultural e de educação. Então, nós estamos na América Latina, né? A gente sofre muito com a doença, com a morte, com a perda. E são valores, né? O crônico complexo, ele tem que sair do hospital andando, né? Se cria uma fantasia, né? E, né, fica a mobilização precoce do crônico complexo, aquela neurose. Então, são várias coisas que são difíceis hoje da gente poder regular, que não na educação dos próprios colegas, mas ela é além, que eu concordo com você, porque por causa dessa pressão que a gente recebe, da enfermagem, da parte médica, da parte da psicologia, às vezes, dos colegas que avaliam a tua conduta, que querem conduzir a tua conduta, porque eles acham que você é aquele pacotinho de mexe, levanta, senta, faz alguma coisa no pulmão e aspira. E aí E isso eu foi se tô, perpetuando, né? olha, eu tô para dizer para vocês, agora te ouvindo assim e só pensando, essa é uma educação que a gente faz fora do hospital. Fora do hospital. Porque dentro do hospital existe um É uma cobrança preciso, eu geral. preciso, não, a pessoa tem que entrar no hospital já compreendendo que aquilo ali é um lugar de passagem e que aquilo ali, quanto menos precisar intervir, melhor, mas se precisar intervir, o ideal é que intervenha, né? Então, assim, opa, o que aconteceu? Acho que foi um espirro do Erasmo. Ou não, né, Erasmo? Por sem querer a câmera, o áudio ali. Matheus, como que nós estamos do tempo aí? Temos mais tempo para alguma pergunta, Matheus? Professora, tudo certinho. Se a senhora quiser se estender um pouco mais, aí sinta-se à vontade. Então, a Laura Pessoal, só conduz aí. lembrando que a professora Cíntia falou da pós e a gente combinou em comum acordo com todo mundo, no qual a gente vai divulgar após durante toda essa semana e amanhã, após a aula da professora Cíntia, que a gente vai abrir as matrículas de fato efetivadas. Então, vocês podem acessar lá o link, ver tudo certinho. Eu mandei o link para a professora Cíntia, ela vai estar encaminhando para vocês depois. Então, visualizar a grade curricular, tudo certinho, mas as matrículas só vão estar abertas a partir de amanhã, após a aula da professora Cíntia. Ah, que chique! Que A moral da chique, né, senhora. Laura? Que chique, tchê! Ô, Cíntia, comenta aí se as aulas são sempre síncronas. As aulas são sempre síncronas, né? São aulas online, ao vivo. Acho que alguém perguntou ali, ótimo. E nessa ideia que nós estamos tendo hoje, de ter aulas curtas, com casos clínicos e com bastante discussão com os participantes, porque a gente estima que na turma vão ter pessoas experientes, coordenadores de serviço, responsáveis técnicos, mas também pessoas que têm interesse em Você estar em vai cargos de gestão. dela e Então, quem vai falar de conta da pós é Camila, que eu já faço saudade de você. oi? Tá aberto o teu microfone, Matheus. Tá, acho que tá conversando com alguém. Obrigada. E aí, essa pós, ela visa ter um contato bastante direto com vocês, assim, de conversa direta mesmo. Os professores são todos experientes, eu acho que talvez a mais jovem é a Vanessa, que tem bastante experiência já de trabalho, mas eu acho que ela que tem talvez 15 ou 18 anos de formada, então é mais jovem, só tem os 15, 18 anos de formada. Pessoal, a maioria acima de 20, 25 anos de formado, já trabalhando em gestão há bastante tempo, e dentro dessa intenção de nós fazermos essa onda aí, de modificar um pouco essa análise das coisas que nós fazemos, e quem sabe a gente propor juntos aí, surgido da nossa própria pós-graduação, um grupo forte para trabalhar, né, Laura, com essas questões de educação externa ao hospital, que eu concordo, isso vem na formação, e isso vem antes, porque a pessoa entra no hospital, ela já vai na integração, eles já se enquadram. Aí, E o paciente quer tudo, a equipe e quer o tudo, paciente todo quer mundo tudo. quer tudo.
Todo mundo quer tudo, ele quer Mesmo que você. não precise. Mesmo que não precise, é direito, né? Hoje em dia, assim, é É, meu direito. Então, eu é, tenho direito de fono, de psico, de nutri, disso, disso. Às vezes nem precisa de todos, né? Mas ele tem o direito. exatamente. Então, assim, Exatamente. anda. Oi, Lê, obrigada, viu, você por participar e colocar. E o Erasmo, agora apareceu na foto. De onde você é, Erasmo? Que cidade você é? Eu tenho o maior carinho e cuidado. Eu sou de Crixás, Goiás. É de Goiás, é? Eu vi que tinha um sotaque diferente, assim. Que bom, e você trabalha na área de adulto? Ou de pediatria, ou as duas coisas? Olha, eu sou estudante na área de fisioterapia. Que bom, então você é o ótimo que a gente queria que estivesse aqui, né, Laura? Claro. Tem mais estudantes aqui conosco de Foi bom, graduação? Erasmo? Oi? Foi bom? Fez sentido? Deu para entender? Olha, tá dando para esclarecer muitas coisas, viu? Muitas coisas que eu já vi. Eu também sou técnico de enfermagem também. Eu já vi algumas coisas dentro de hospital, mas assim assim, algumas coisas passadas que antes de, igual eu expliquei para um colega meu também está no grupo também da tecnologia, o avanço da medicina está tendo, com o fisioterapeuta acompanhando, assim, em termos de ver vocês falando assim de um paciente chegando na área, como que vocês vai observar ele no estado dele, o desenvolvimento, quando ele chegou, quando ele sair, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Que bom que a gente conseguiu ser claro, né, Cíntia? Que boa, Laura, você é fantástica. Tem sempre adorei teus slides, achei muito didático, foi muito assim, tem que certeiro, né? Então eu acho que essa ideia também da pós ter esse conteúdo um pouco mais enxuto, para que vocês também tenham tempo de discussão e também vai ter material prévio, né? Tem os materiais didáticos que a gente prepara também de cada disciplina, também para vocês estudarem antes ou depois. Eu acho que a pós vai ajudar muito, tanto aqueles que querem entrar na área de gestão, mas bastante também aqueles que já estão, porque muitas pessoas caem no mundo da gestão por coincidência, né? Porque vê aquela questão, faz a prova de título, só quem pode ser coordenador da área é quem, ou responsável técnico quem tem título de especialista ou especialização. Isso não quer dizer que a pessoa esteja pronta para a gestão, né? Aliás, às vezes destrói uma personalidade. Isso eu já vi muitos colegas saírem, inclusive, da área, não? Provavelmente a Laura também. Porque a pessoa, olha, você tem título de especialista, então amanhã você é o coordenador da UTI. A pessoa entra em pânico. E vai ser a aula que eu vou dar amanhã, burnout, porque tá, né, a síndrome de burnout, a aula de amanhã. E tem muitos colegas, né, tendo isso, porque você é quase forçado. Não forçado, você aceita, mas às vezes é por valor, é por status, é porque é uma oportunidade, tem inúmeros motivos, né? Mas quando você entra numa coisa e você não está preparado, a frustração, a chance de frustração aumenta. Algumas pessoas não se frustram, mas aumenta, né, Laura? Você que tem bastante experiência aí, sabe, né? Bastante da Não, e eu questão. também acho assim, ó, às vezes a gente entende que um curso de gestão em fisioterapia ou gestão é para quem quer ser necessariamente o chefe. É, Gente, não é isso mesmo. Até sim. para elencar prioridades de atendimento, até para dosificar, gerir é muito além de mandar. Gerir é organizar, equacionar recurso com vistas a um determinado resultado. Então, gestão é um assunto necessário para um sistema que está em crise e com escassez de recursos como o nosso. Não Para é, você não é mesmo, né? Gerir você mesmo, começa por aí, que é uma dificuldade, né? Então, assim, ó, isso não é para uma exceção, não é assim, mas eu não quero ser gestor. Bom, mas tu trabalha em um hospital, então já é o suficiente. É, exatamente. Muito Professora bom. Cíntia, Pois não? Olha, o professor Elvis está aqui boa conosco, tá noite, vendo? Que lindo, vem, tudo bom? tudo bem? Eu gostaria de agradecer à professora Laura, que fez uma Imagina, excelente aula aqui conosco, eu não a conhecia, né? Prazer conhecê-la muito prazer. de forma online, mas é, um diferencial que nós vamos ter amanhã, nós estamos considerando como lançamento dessa pós,
exatamente que nós vamos estar com matrículas gratuitas, né? Para quem está participando da semana cheia, né? Então vai ser uma oportunidade assim que a professora Cíntia finalizar a aula, amanhã a gente já abre o sistema e as pessoas vão poder fazer sua matrícula gratuitamente, né? Então vamos chamar de uma premiação, né, para quem está nos acompanhando, né? Interessado de fato. Exatamente. Exatamente. Obrigada, viu, professor Elvis? O professor Elvis também é muito entusiasta, viu, Laura? E um gestor nato, e a mãe dele mais ainda, que eu fico impressionada. Ela tem 80 e quantos anos agora? 80 80, e 80. 80, né? E é gestora. Ela é gestora da clínica, ela é gestora, né? É um exemplo, né, para todos nós. Quando ele me contou, eu fiquei muito impressionada com ela faz tudo, então, sabe, a gente pensa às vezes, tá assim, Tô ai, cansada. tô cansada, ai, para que que eu vou estudar gestão, para que que eu vou fazer não sei o que, eu não vou ser chefe mesmo, mas daí não é para você ser chefe, é isso que a Laura falou. Você começa fazendo a gestão de você mesmo. Se for a tua missão e se for tua vontade de ser chefe, você vai trabalhar para isso algum dia. Mas a gestão em si, ela está em tudo que a gente faz, né? É uma coisa meio que primária, né? Na vida. Inclusive a gestão da carreira, né? De Gestão da compreender para carreira. que caminho tu está indo, né? E quais são as oportunidades, onde estão as maiores oportunidades, né? Tudo isso, é muito bom. Excelente, acho que estamos caminhando para o final, né, Laura? Já está dando aí 1 minuto para as 9h30, que é o nosso tempo máximo. Agradecer bastante mais uma vez a professora Laura, ela é uma pessoa brilhante, muito querida, amada por todos nós, Imagina. lutadora da nossa profissão, é um dos ícones do sul do Brasil, da fisioterapia. Você está com a gente no curso, é uma grande honra, você com certeza vai contribuir bastante para o ensino da turma toda. Ótima aula, bastante animadora, fiquei mais animada agora ainda com você. E obrigada a todos e também a Certo, né, por acreditar no nosso projeto, nos professores e apostar na gente aí para fazer uma mudança, né? Quem sabe indo um pouquinho em pequenas gotas, né, do oceano. A gente vai mudando às vezes algumas regiões, algumas questões, ou a gente mesmo, né, que é o principal. E no fim as coisas progridem, né? Tem que ser sempre otimista, apesar de às vezes as energias mostrarem o contrário para nós. Mas o Erasmo deu um bom exemplo. Nossa profissão é linda, tem muita coisa para fazer, ela é muito ampla. Cabe a nós que somos profissionais da área construirmos e delinearmos isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Porque para as outras áreas é bom que a gente não se entenda, que nós sejamos desunidos, né? Que as coisas não andem. Né? Para os outros isso é bom, como em tudo. Nós é que temos que criar a união e tirar estas bobas que são infantis e criar uma coisa consistente para nós, né? Então, muito obrigada, até amanhã, às 20 horas, aqui no. A gente vai falar de síndrome de burnout. Laura, se você quiser fazer as últimas palavras com o pessoal, fica à vontade, por favor. Quero só te agradecer, obrigada pelo convite. Gente, obrigada aí pela paciência, pelo interesse.